Tá ouvindo? Fala aí. Agora não tem barulho, pode começar a sua apresentação. Então vamos lá. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, eu não sei que momento que você vai estar acessando esse vídeo. Eu sou o professor Rafael Sacramento, estou aqui com a Germaine. Germaine, dá um alô aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente estamos aí fazendo uma parceria para, de alguma forma, estar trazendo para vocês alguns debates interessantes. Tivemos um debate sobre machismo e masculinidades. Hoje vamos para um novo debate, que a gente vai falar um pouco do sexo e da sexualidade. Então, a gente está fazendo esses debates, esses momentos aí de encontro, de reflexão, um pouco também para trazer aí vamos colocar assim, um canal de entretenimento que tem aí uma noção da periferia. Eu sou um homem negro, a Germaine é uma mulher, então a gente tem essas reflexões, essas referências sobre esse assunto. Esse tema, ele é para jovens, para adultos, para professores, para quem de alguma forma quer se informar sobre esses assuntos, quer ter aí algum tipo de luz sobre esses assuntos. Então a gente está se propondo aí a promover esses debates. Tá? Eu sou professor de filosofia e também estou na coordenação da rede Ubuntu nas áreas de política, arte e cultura. Germaine, se apresenta um pouquinho aí para a gente. No Polo do Guarani, desde o ano passado, e eu formulei algumas perguntas, né, como o Rafa disse, sobre sexo e sexualidade, que é um tema que serve para todo mundo que tem interesse, todo mundo que sabe que esse tema é muito importante para a sociedade, é um tema muito atual, muito polêmico, e a gente vai estar fazendo um bate-papo com vocês sobre esse tema que é sexo e sexualidade. A gente vai entender um pouquinho sobre esses dois tópicos. Maravilha, maravilha. Lembrando também que a gente está num momento delicado, né? Essa pandemia do Covid-19, ela está nos deixando numa condição um pouco mais confinados, sem poder ter uma vida normal, né? Que a gente poderia circular outros espaços, inclusive para ter acesso à cultura. Então, por mais esse motivo que a gente está querendo promover esse tipo de debate para dar a você, jovem, periférico, uma análise também daquelas pessoas que estão na periferia. Eu, como professor, homem, negro, a Germaine aí como mulher, periférica, estudante. Então, nós estamos aí nessa atitude. Então, espero que você goste e vamos lá, né, Germaine? Vamos começar esse negócio aí ou não? Então, tá bom. Eu vou colocar aqui, então, as perguntas, né, para você iniciar. Vamos lá, vamos lá. Fica à vontade, minha querida. Tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Sexualidade é o mesmo que sexo? O Rafael vai estar respondendo aí de acordo com o mundo, de acordo com a visão dele, e eu vou estar também comentando alguns pontos aí na fala dele. Beleza. Então, vamos lá. Vamos colocar assim, né, Germaine? No primeiro momento, quando a gente fala de sexo, a gente está falando um pouco sobre bem aquelas questões mais ligadas às funções biológicas, aos genitais. Então a gente está falando um pouco, pensando aí no gênero humano, a gente está falando um pouco ali do aparelho masculino, genital, e também do aparelho feminino. Quando a gente fala de sexo também, a gente pensa muito na questão do ato sexual. A gente pode falar de sexo masculino, sexo feminino, evidente, dessas diferenciações no reino humano. Quando a gente fala no reino animal, a gente fala de macho e fêmea, tá? Que também são dois sexos diferentes. E quando a gente fala de sexualidade,
a gente está falando de um campo muito maior de reflexão, que não fica aí limitado às questões dos genitais, às questões do sexo masculino e feminino, mas a sexualidade, ela imbrica as relações, ela imbrica o desenvolvimento. A sexualidade imbrica também questões sociais, como a sociedade encara a questão do sexo, mas também como que cada sexo, masculino e feminino, ele se desenvolve. A gente sabe que as mulheres, elas têm algumas características diferentes no seu desenvolvimento da sua sexualidade, assim como o homem também tem características diferentes. Então, tem questões hormonais, processos químicos, processos também psicológicos que diferenciam um do outro. Mas essas diferenças, lembrando que não qualifica nenhum tipo de superioridade ou inferioridade. São apenas diferenças. Então, acho que isso é um ponto importante a se colocar. Aquilo que você se identifica, né? Oi, desculpa, fala de novo. A sexualidade, ela tá ligada mais com aquilo que você se identifica, não é? Aí a sexualidade, quando a gente pensa de, vamos colocar assim, de orientação sexual, ou se a gente falar também de gênero, né? Então a gente pode falar assim que, pensando na orientação sexual, a gente vai ter aí algumas linhas, em modo geral, as pessoas falam, por exemplo, de heterossexual, homossexual, pansexual, bissexual, né, ou assexual. De modo geral, as pessoas fazem essas nomenclaturas. Lembrando que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessas nomenclaturas, porque parece que a gente está colocando meio que enquadrando a sexualidade dentro desses departamentos e ela não pode fugir a eles. Então, é muito incorreto a gente imaginar que o heterossexual é aquele somente que sempre, predominantemente, em todas as ocasiões, ele tem atração pelo sexo oposto. Não necessariamente. Né? Assim como o bissexual sempre necessariamente é aquele que gosta de ambos os sexos. Não necessariamente. A sexualidade, por incrível que pareça, ela é um campo muito complexo e a gente pode dizer que ele é até modular dentro do nosso corpo, ele oscila dentro da nossa psique. Então, muitas vezes, a gente não pode ficar muito preso a essas estruturas, porque, na verdade, quem gosta dessas estruturas, todas definidas, é um pouco o nosso senso comum, é a nossa ideia de natureza humana. Então, é uma coisa mais senso comum mesmo do que uma coisa científica. Certo? Prossiga. Vamos fazer. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Tem uma pergunta. É necessário falar sobre sexo? Por quê? Se é necessário, por que é necessário? Então, eu vou começar comentando, né? Depois você já vai dar também algumas colocações aí. Então, eu acho necessário falar sobre sexo, é necessário falar sobre sexualidade, porque o sexo e a sexualidade compõem a nossa natureza, a nossa essência, a nossa formação. Né? Lembrando que natureza, essência, são palavras que às vezes na filosofia a gente não gosta muito desses termos, porque parece que ele está definindo. Ele está falando, como eu disse anteriormente, está enquadrando o ser humano, ele é isso, ele é aquilo. Mas vamos colocar assim, o ser humano, homem e mulher, ele é composto de sexo e sexualidade. Quando a gente fala de sexo e sexualidade, a gente não está falando necessariamente de ato sexual. Independente da gente praticar o ato sexual, a gente sempre está lidando com a nossa sexualidade. A gente sempre está lidando com o sexo. Então, por isso que é importante falar sobre esses assuntos. É importante a gente conversar sobre eles e até tirar um pouco essa ideia de tabu, porque muitas vezes essa preocupação de que falar de sexo, falar de sexualidade é de alguma forma encadear, vamos colocar assim, provocar, direcionar as pessoas para o ato sexual, na verdade uma visão muito tradicional, meio
vamos colocar assim, conservadora. E eu diria, desculpa, algumas pessoas podem se sentir ofendidas com isso, mas até uma postura meio ignorante, tá? Da gente imaginar que falar de sexo e sexualidade, necessariamente nós estamos falando que as pessoas devem praticar o ato sexual, que estamos empurrando as pessoas para o ato. E não, na verdade, a gente está falando de muitas coisas, de relações humanas, a gente está falando de como o corpo reage a determinadas questões, a gente está falando de métodos contraceptivos, a gente está falando da menstruação. A mulher, ela começa aí muitas vezes a menstruação, em alguns casos, com 9 anos, 10 anos de idade. Como é que você não vai falar para essa menina sobre sexo, sobre sexualidade, porque a menstruação está ligada a isso, né? Para ela entender essas modificações que estão acontecendo no corpo dela, tem tudo a ver com sexo e sexualidade. Então, só para dar alguns exemplos, é isso. Pode comentar, minha querida. Eu acho que precisa ser falado, porque, como você disse, faz parte da nossa natureza. Algum dia todo mundo vai fazer, ou a maioria, vai experimentar, vai praticar, porque isso é uma coisa natural, algum dia vai acontecer. E eu acho que, assim, mais do que, assim, mais do que você falar sobre, você aprende, você orienta. Então a gente tem que tomar cuidado assim, tem que falar, mas tem que tomar cuidado como você vai falar, principalmente quando você lida com criança, adolescente, que ainda está aí, né, conhecendo, iniciando a sua vida sexual, ou se conhecendo, vendo o que gosta, o que não gosta. E assim, esse diálogo, muitas vezes, a gente não tem em casa, não tem com os pais, né? Porque tem pais, como você falou, tradicionais, tal, que eles não falam com a gente sobre isso. Então, nas escolas, principalmente, tem que ser falado, né? Sobre essa coisa aí do seu corpo, né? Porque é o seu corpo. Então, se você não aprende em casa, você vai aprender aonde? Onde você passa a maior parte do seu tempo, né? Na escola. Então, aí tem que tomar cuidado como vai falar, porque é diferente você orientar e você empurrar a pessoa para fazer. É a mesma coisa que você falar assim. Você me fala assim, ó, para morrer você tem que fazer isso e isso. Aí eu vou lá e me mato. É a mesma coisa de falar isso. Para fazer o sexo, tem que fazer isso, isso. Eu vou lá e pratico. Não tem nada a ver. Você vai praticar se você quiser. Não é uma conversa sobre isso que vai fazer você praticar aqui. E também é bom porque você se conhece, né? Você tem ali alguém que vai te falar, te orientar. E aí você se conhece também. Conhece como que funciona o seu corpo, principalmente a mulher, né? Que o corpo da mulher é, assim, coisa totalmente complexa. E aí você começa a entender melhor essa questão da menstruação, que muitas vezes não é falado em casa, os órgãos. Não, bacana, Germaine. E tem uma coisa na sua fala que eu achei bem interessante, que é assim, hoje a gente tem, você falou dos canais, né, que tem que falar sobre isso, então você comentou da escola. É importante colocar a escola, porque geralmente a escola, ela vai ser um dos espaços na sociedade em que você vai ter profissionais sérios, que tem todo um preparo, porque os professores, querendo ou não, eles são gerenciados, eles são contratados pelo governo ou pelo sistema privado, mas eles têm todo um currículo a cumprir. Então, a fala do professor não é a fala qualquer da cabeça dele. Pelo menos a ideia é que esse professor se prenda a algumas informações científicas sobre esse assunto. Então, não vai ser uma fala qualquer. E se esse professor fazer uma fala qualquer, necessariamente ele vai ser punido, ele vai ser chamado a atenção. Então, por isso que a gente fala muito que a escola é um espaço onde a gente tem que falar sobre esses assuntos, onde deve se conversar, porque tem a intenção de ser um debate mais científico. Agora, vamos pensar o seguinte: os nossos filhos, os nossos jovens, eles estão munidos de um aparelhinho chamado telefone celular. O telefone celular, por mais que você tenha cuidado, que você de alguma forma tente gerenciar, você consegue muitas informações através desse assunto, através desse meio, aliás.
Então, se você, pai, se a escola não fala sobre o assunto, a gente vai permitir que esse filho, esse aluno, ele alcance informações, sabe lá aonde, de que forma, né? E às vezes da pior forma, achando que é uma informação segura. Hoje a gente está no mundo das fake news, que a gente sabe quanta coisa falsa é noticiado, é veiculado. Então é importante que a gente tenha esses debates na família, na escola, no cursinho, nas rodas de conversa, nas fábricas de cultura, enfim. A gente tem nos saraus, né, que acontece, a gente tem que ter esse tipo de conversa para, de alguma forma, ajudar aí nessa orientação sobre esses assuntos, certo? Uhum. Mais uma coisa. Eu acho, eu acho engraçado também que, como você falou, às vezes quando a gente não tem esse diálogo em casa, nem nas escolas, nem em nenhum outro lugar, a gente recorre à internet, né? Ao celular. E aí, se os pais pegam a gente fazendo isso, aí que a gente está se perdendo no mundo, né? A gente está vendo coisa que não deve, a gente está tendo que a gente às vezes quer saber, né? A gente quer saber. Principalmente os jovens são muito curiosos, né? Então tudo quer saber. Então aí se o pai pega, ainda a culpa é do jovem, a culpa é do adolescente. Não é ele que não tem um diálogo aberto com o filho, não é ele que não sabe falar com o filho, é o filho que está errado. Verdade, verdade. Boa observação. Vamos lá? Falar de sexo influencia? Essa é mais uma boa pergunta, né? Falar de sexo influencia, né, no caso aí, principalmente se influencia ao ato sexual, né? Se ao falar do assunto, se necessariamente as pessoas conversarem sobre ele, vão diretamente praticá-lo, ou de alguma forma vai... Pode falar, Gê. Sim, tá ligado a isso, né? Só que diretamente tá ligado a isso, mas também pode entrar na questão da sexualidade também. Você falar sobre a sexualidade que te influencia, por exemplo, a ser homossexual ou bissexual, transexual, sei lá. Ah, muito bom essa colocação. Interessante porque assim, então, primeiro momento, eu vou falar da parte do ato sexual e depois eu vou comentar um pouco sobre essa questão de orientação sexual, né? Então, assim, no primeiro momento, falar de sexo e de sexualidade, como a Germane mesmo comentou, né, as pessoas falam de morte, por exemplo, na escola, fala, por exemplo, de evitar tomar, sei lá, um determinado, uma água contaminada, porque você pode se infectar com alguma doença contagiosa, enfim. Você falar de morte para prevenir, ou enfim, para as pessoas entenderem que a morte existe, ela está aí, em algum momento a gente pode, né, acontecer um acidente ou ser acometido aí por uma doença. Enfim, falar desses assuntos não significa necessariamente que as pessoas vão pegar e beber uma água contaminada ou vão, de alguma forma, provocar um acidente, pegar uma arma, dar um tiro em si mesmo ou matar o outro, porque a gente está falando desses assuntos. Então, assim, a gente está falando de uma forma, né, meio cômica, mas falar de sexo e sexualidade são coisas totalmente diferentes de você necessariamente, porque falou do assunto, ir praticar. É como se a gente pudesse imaginar assim, eu falei de igreja, eu falei de Deus, falei de Jesus, todas as pessoas vão se converter e vão começar a frequentar uma igreja? Seria Né? bom, Não faz mas sentido. não. Não faz sentido. Ou falar de ateísmo, todas as pessoas que são cristãos, né, vão necessariamente renunciar à sua fé porque você falou que existe pessoas que não têm nenhuma fé em Deus. Né? Então, é totalmente uma forma ignorante de considerar o assunto. Né? Eu acho que... Por isso que esses temas ficam muito tabus. O tabu está ligado muito à ignorância. Está ligado muito à falta de conhecimento. Que falar no assunto necessariamente é influenciar, é condicionar, é determinar, é coagir a pessoa a praticar aquilo. Então, eu acho que assim, é uma atitude muito ignorante.
Quer comentar um pouco sobre isso, para depois eu falar da questão das orientações sexuais? Não, pode seguir, depois eu faço um globo tudo que você está falando. Tá. Então, falando das orientações sexuais também, eu não vou entrar muito nesse tema, mas surgiu na sociedade aí uma certa concepção chamada ideologia de gênero, que ela praticamente, eu não lembro, eu não quero cometer o erro aqui de falar uma data falsa, mas eu acho que ela começou aí por volta dos anos 90, anos 2000, mas enfim, entrou aí um pouco essa ideia de que as escolas, principalmente setores progressistas da esquerda, estavam difundindo aí nas escolas, nos espaços, uma certa forma de falar dessa ideologia de gênero, que é formar as pessoas a mudarem a sua orientação sexual. Então eles acreditam que as pessoas nascem todas heterossexuais, homens e mulheres, né? Então a mulher nasce gostando de homem, o homem nasce gostando de mulher do ponto de vista sexual, da atração, e que essa ideologia de gênero era como se fosse um laboratório de produzir homossexuais, bissexuais, pansexuais, transexuais e assim por diante. Isso é uma ignorância muito grande, porque quando a gente vai para um estudo sério e não para uma ideologia, para uma coisa meio fantasiosa que as pessoas inventam no senso comum, quando a gente vai para um estudo sério, que é a psicologia, a gente tem aí enfim, a Academia Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, que vai justamente, é um dos órgãos importantes aí, que vai falar com muita clareza que a orientação sexual, ela tem, de um modo geral, elementos que a gente pode colocar que eles são genéticos, biológicos, que a gente pode colocar aí como uma tendência, uma propensão para um determinado vértice desse desenvolvimento sexual, e outros fatores são ambientais. E esses fatores ambientais, juntos com os genéticos, é bem interessante que ele é uma interação e que não significa que o menino ou a menina ele tem pais que são homossexuais. Então, ele tem ali duas mulheres como pais e mães, ou ele tem dois homens como pais e mães. Então, essas pessoas que estão nessa estrutura de pais e mães, necessariamente vão ser homossexuais. Mentira. Falso. Até mesmo porque as crianças que se perceberam, que se descobriram como homossexuais, como bissexuais, como transexuais, como travestis, enfim, elas são filhos, 90% ou mais, são filhos de casais heterossexuais cristãos, né, que nunca ensinaram, influenciaram essas crianças para essa vertente. Né? Então, não faz sentido. É um monte de bobagem que esse pessoal fala. Então, acho que é bom a gente colocar isso aqui para esclarecer um pouco que falar de sexo e sexualidade não influencia a orientação sexual de ninguém, não muda, não altera, tá bom? Acho que é importante colocar isso. Fique à vontade. E tem uma diferença muito grande entre falar e influenciar. É diferente eu chegar aqui e falar assim, olha, Rafael, acontece desse jeito, tem tantos métodos, tem tantas coisas dentro desse universo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. É diferente de falar assim, olha, faz, viu? Tem que fazer. Vai lá e faz. É diferente, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Não influencia. Claro que vai causar uma certa curiosidade em você, né? Como que é, você vai ficar bastante curioso para saber. Mas aí é uma coisa boa, entendeu? Porque você tem curiosidade, você está sendo orientado da maneira correta, vai assim ajudar você imensamente de cometer erros dentro dessa questão. E a sexualidade é a mesma coisa, entendeu? Pais ou mães homossexuais não influencia, é você é diferente dos seus pais, entendeu? Vai de cada pessoa. Aí você vai decidir se você quer, se você
identifica mais como hétero, mais como homo, mais como é você, entendeu? Acho que não tem nada a ver essas coisas aí de influência. Tem que desconstruir esse pensamento aí ridículo de influenciar. É você que vai decidir, né? Não, legal, bacana a Germane colocar isso e lembrando assim que é importante falar assim, pais, né, sei lá, tios, parentes que tenha um filho, que tenha um sobrinho, enfim, que tenha ali alguém que você percebe que de repente tem ali trejeitos, que tem um comportamento não convencional dentro aí dessas ideias fixas que a gente tem. Então, assim, não seja mais um preconceituoso, repressor, que vai de alguma forma traumatizar essa criança, esse jovem, que vai de alguma forma desvirtuar totalmente e condená-lo como se fosse uma aberração, porque a gente sabe que isso é muito complicado. E imagina assim, você que é heterossexual, se alguém chegar em você e falar assim, ó, você vai ter que mudar a sua sexualidade porque o padrão é homossexual e você é uma aberração, que você é um amaldiçoado por Deus, que você vai para o inferno. Você pode falar o que for. Ele não vai se tornar heterossexual. Assim como ele não vai se tornar homossexual porque você teve todo esse discurso. Não há isso, não tem essa mudança. O que vai acontecer é que você vai fazer essa pessoa sofrer demais, ela não vai ser acolhida. E lembrando, cara, meu, como é que a gente vai considerar um crime a orientação sexual? A gente vai tratar essa pessoa como um monstro? Vai deixar de amar essa pessoa, de acolher essa pessoa, porque de repente ela se descobriu bissexual, ela se descobriu homossexual? Cara, vamos ser sinceros. Tem tantas coisas realmente relevantes que a gente tem que se preocupar na sociedade. A gente vai se preocupar com orientação sexual. Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido e considerar as pessoas. Acima de tudo, no heterossexual, no homossexual, isso é um detalhe. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele é um homem, ele é uma mulher, ele é, enfim, ele é. Tá? Então, vamos se preocupar com a dignidade da pessoa, não com essas questões que são supérfluas, são de segunda ordem. Eu acho que deve ter aí, não deve ter tanta atenção como as pessoas dão. Certo? Então vamos lá. Quarta pergunta. Por que, para alguns, ainda é tão difícil aceitar a sexualidade do outro? É interessante que uma pergunta meio que toca na outra, né? É, exatamente. Elas Eu vão fiz tocando. isso, fiz pensando nisso. Coloquei na ordem que para a gente já sair de um tema já desencadeando o outro, entendeu? Bacana. Eu vou colocar a minha opinião, que é o seguinte. Eu vou usar um pouco da psicanálise para fundamentar um pouco essa ideia. Por que, que a sexualidade do outro me incomoda tanto? Uhum. Geralmente, primeiro está um pouco associado a essas ideias fixas que algumas religiões, que algumas tradições, alguns costumes, eles foram meio que reproduzindo essa ideia de que nós todos nascemos heterossexuais. Então, se você se descobriu ou escolheu, né, que não tem escolha, ser homossexual, então você está se desvirtuando, você está, enfim, está em pecado, vai para o inferno. Então, tem todas essas questões, elas, primeiro assim, essas ideias religiosas conservadoras, elas fazem com que a gente tenha meio que uma atenção, uma preocupação sobre o comportamento do outro. Se eu fosse usar aqui, eu não vou filosofar muito, porque não é um pouco o nosso debate aqui, mas se eu fosse usar um pouco Michel Foucault, que é um grande filósofo francês, ele vai falar muito sobre essa questão do controle dos corpos. A gente tem uma sociedade do controle, a gente fala um pouco do biopoder, que essa sociedade ela se preocupa com a sexualidade do outro porque ela quer controlar. Inclusive, ele tem um livro que ele escreveu, um
excelente estudo sobre o que é a história da sexualidade, e um das coisas que ele vai comentar nesse livro é que você pensar a sexualidade do outro é, de alguma forma, você exercer um controle sobre ele, porque a gente está falando de discursos de poder. Então, você define o que pode e o que não pode. Você define o que é certo e o que é errado. Lembrando que quem define é alguém que está no poder, que tem uma ideologia de certo e errado. Não que a natureza biológica, científica, seja esse certo e errado que essa pessoa no poder está definindo. Então, eu acho que tem um pouco essas questões. E eu finalizo a minha interpretação com o seguinte, aí entra a questão da psicanálise. Como a gente está numa sociedade que tem valores cristãos, tá? Entre aspas, eu coloco bem entre aspas esses valores, conservadores, de que existe um padrão da sexualidade, que é o heterossexual, que é a heteronormatividade. Então, como existe isso, e aí as pessoas que se apresentam fora desse padrão, a gente vê que elas são rechaçadas na sociedade, elas sofrem discriminação, elas são perseguidas, e aí muitas pessoas têm vergonha de repente, se manifestar algum tipo de propensão a essa orientação sexual, que seria aí ser homossexual ou não. Então, como as pessoas têm uma certa vergonha, rechaçam isso, para que elas demonstrem para a sociedade que elas são totalmente aversas e contrárias a isso que elas consideram aberração, então, para reprimir qualquer forma e manifestação no seu corpo de inclinação a essa sexualidade, eu reajo de forma violenta às pessoas que manifestam essa sexualidade. Então, para a psicanálise, é como se eu quisesse acobertar, a partir da ação violenta com o outro, algo que está em mim, que é uma certa inclinação e desejo a essas práticas, a essas orientações. Então, é uma atitude, né? A psicanálise mostra muito isso. O meu comportamento aversivo, ao mesmo tempo, revela uma certa inclinação que eu tenho com isso. Então, muitas pessoas que perseguem homossexuais, transexuais, bissexuais, provavelmente são pessoas que têm ali esse desejo reprimido. Não estou falando que são todas, tá? Mas estou colocando que em muitos casos é um pouco isso. Essas pessoas querem camuflar esse desejo e camufla como? Sendo violenta com as pessoas que manifestam essas possibilidades. É bom a gente não generalizar, né? Porque é errado generalizar, porque a gente não conhece todo mundo. E você fala dessas coisas, você me fez lembrar de uma palavrinha que eu vi em história, eu estudando Descobrimento do Brasil. Olha só a loucura, gente. Estava estudando Descobrimento do Brasil, e no vídeo a menina falava assim, ó. Quando os portugueses chegaram aqui, que eles deram de cara com os indígenas, eles, na mente deles, os indígenas eram selvagens, eles não tinham cultura, eles não tinham uma religião. E aí, isso, gente, para eles, para os portugueses, era tipo assim, totalmente diferente, uma coisa que eles nunca tinham visto. Então, para eles era difícil aceitar. Tanto que eles quiseram manipular, eles quiseram enquadrar os indígenas, queriam cristianizar, Pode ser cristianizar. e impor para eles a cultura dos portugueses, né? E aí esse termo se chama alteridade, que eu vou ler aqui para vocês. Alteridade é natureza ou condição do que é do outro, que é distinto. Então, eu fiz essa analogia e é a mesma coisa que acontece com a sexualidade. As pessoas que têm esse pensamento, só uma sexualidade que vale, que é a heterossexual, elas não impor o padrão, entendeu? Elas não vão aceitar. O homossexual, para elas, são diferentes. Então, elas não vão aceitar. Tá fora do padrão, é diferente, é esquisito, sei lá, é não fala abominação, gente? Abominação, aberração, né? É isso. Isso, exatamente. E aí tá fora do padrão, né? Então, também tem essa questão. E aí, gente, é um cúmulo você tirar a vida de uma pessoa, você violentar uma pessoa, porque você acha que não está dentro do seu padrão, que é o seu pensamento. É o que você quer, não é o que ela quer. Então, eu acho que você tirar a vida dessa pessoa, nada justifica matar
um homossexual, um transexual, ou seja, nada justifica de uma pessoa pela orientação sexual dela. É que nem o Rafael falou, a gente tem que se preocupar com coisas que realmente valem a pena. E, sabe, a sua orientação é só um detalhe, o que importa é que você, né? Seu cara. Não, perfeito, Germaine, você colocou, só fazer um breve comentário, você trouxe a questão aí da xenofobia, que tá implícita aí no ato colonial, né, no ato dos colonizadores, de recriminar, de discriminar, de não aceitar a cultura que já tinha naquele povo, nos nativos aí, que são os índios, por exemplo, ou até mesmo levando também a questão do tráfico negreiro, não respeitaram a cultura dos negros, a religião dos negros. Então, todo esse comportamento colonial, infelizmente, ainda vive presente em muitas pessoas, ainda no século XX, século XXI, pessoas ainda com comportamentos coloniais, com posturas coloniais. Então, a questão tanto do racismo hoje, como a questão também do preconceito ao indígena, assim como o preconceito também aos homossexuais, é uma forma, sim, desse pensamento eurocêntrico, xenofóbico, colonial. Então, a gente precisa desconstruir essas estruturas, e por isso que esse debate, essa nossa conversa, ela está concorrendo também para essa finalidade. Eu acho que isso falta de empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Porque, é que nem você falou, imagina se a sociedade, o padrão que as pessoas impõem é a homossexualidade, eu sou hétero. E aí, eu tenho que me padronizar, eu tenho que deixar de ser feliz, eu tenho que deixar de seguir uma coisa que eu gosto, ser o que eu sou, por causa de outra coisa. Então, é empatia, né? Boa. Perfeito. E principalmente falta de empatia da parte dos religiosos, né? Sim, sim. Perfeito. Pergunta assim: a religião reprime o sexo e a sexualidade? Essa é mais uma pergunta, infelizmente, que a gente tem que falar que sim. Lembrando que, quando a gente fala de religião, o termo religião ele é muito, muito extenso. Existem religiões, e eu vou dar alguns exemplos aqui, sem falar de muitas, né? Mas existem algumas religiões, se a gente pegar, por exemplo, o Espiritismo, se a gente pegar a Umbanda, o Candomblé, por exemplo, né? Só para citar algumas, são religiões que não têm nenhum tipo de moralismo e problema com as questões da sexualidade e com o sexo. Mas existem outras religiões. Oi? E essas são as que mais sofrem preconceito. As que menos praticam isso são as que mais são. Gente, tá faltando as palavras. Descriminalizadas. As que mais sofrem discriminação são as que menos discriminam, né? Isso, exato. Não, perfeito, perfeito. Você vê que como é contraditório, né? As religiões que, de certa forma, são as mais perseguidas são as menos moralistas e as que menos perseguem. Então, assim, você vê como que ponto nós chegamos, né? Então, esse é um ponto importante aí de se colocar. Então, as religiões que mais têm essa ideia de alguma forma, de reprimir o sexo e a sexualidade são as religiões mais ligadas, né, no caso aqui pensando no nosso contexto brasileiro, no caso, alguns setores do catolicismo e também alguns setores das igrejas evangélicas. Então, a gente tem nessas religiões, a gente tem aí, a gente percebe esse tipo de fala e dentro de uma leitura que eles têm da Bíblia. E assim, eu não vou aprofundar muito essa questão bíblica, porque também daria um outro tema, um outro programa, vamos dizer, só para falar sobre isso, mas
se a gente pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mesmo que você tenha uma compreensão que o Antigo Testamento condena a homossexualidade, o sexo, por exemplo, e a sexualidade, quando você vai evoluindo para o Novo Testamento, você vai ver que o comportamento vai mudando, que as considerações relacionadas a isso vai mudando. E, pelo contrário, a gente vê muitas ações libertárias por parte do comportamento de Jesus relacionado à sexualidade. Jesus foi aquele que não condenou as mulheres adúlteras. Primeiro ele colocou que tanto o homem como a mulher praticam o adultério, porque no primeiro momento era pensado que só a mulher praticava o adultério, mas ele coloca que o homem também pratica, que o homem não tem mais direito de dar carta de divórcio para essa mulher, se ele também acaba cometendo o ato do adultério. Então Jesus ele foi contra o machismo, essa ideia de concubinato, que o homem pode ter várias mulheres e a mulher não pode ter outros homens, né? Então ele já vai quebrando um pouco isso. E Jesus também foi aquele que arriscou a própria pele para impedir que uma prostituta também fosse apedrejada, ou uma mulher adúltera fosse apedrejada. Ele foi aquele que muitas vezes se colocou numa condição de conversar, sentou com a samaritana no poço, que também era vítima ou tinha cometido adultério. Ou seja, Jesus colocou o homem e mulher no mesmo patamar. Então ele foi um homem revolucionário dessas relações, só para colocar algumas questões, né? Mas essas pessoas conservadoras têm essa ideia que a Bíblia condena a homossexualidade, faz algumas interpretações deturpadas de algumas passagens. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas a gente pode, com certeza, fazer um programa para falar sobre isso diretamente, até mesmo porque eu tenho formação em teologia, então posso falar com propriedade sobre esse assunto. E, enfim, a Germânia também pesquisa muito sobre essas questões. E a gente pode também chamar outros especialistas também para fazer fala sobre isso. Mas, enfim, só para dizer que essa visão que o sexo fora do casamento não pode, é pecado, enfim, Deus tem a ira sobre essas pessoas. Então, isso faz com que, até hoje, até os dias de hoje, a religião reprima muito o sexo e a sexualidade, condene muitas pessoas que pratiquem isso, mesmo que essas pessoas não sejam religiosas, porque assim, uma coisa é você falar com uma pessoa da sua igreja, a pessoa que é que congrega da sua fé, dos seus dogmas, dos seus ritos religiosos. Outra coisa é você falar de uma pessoa que não é do seu grupo religioso. Como é que você vai cobrar uma pessoa de um comportamento, condenar ela, apontar o dedo, se ela nem faz parte da sua religião, né? É uma atitude totalmente assim fora de qualquer régua de aceitação, de limite, né? Então acho que isso é um problema que acontece, infelizmente, Germani. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu acho que eu não vou lembrar de quase nada. Mas vou tentar. Primeiro, a questão de, assim, por que você não aceita a orientação sexual do outro? Por que você abomina? Por que você odeia o outro por ele ser diferente de você? Ah, que tá na Bíblia, que os homossexuais não vão entrar no céu. Ai, porque Deus vai condenar, Deus vai... Gente, assim, muita coisa mudou. E assim, século XXI, cara, se a gente não, sabe, se a gente não abrir a mente, é um século totalmente de evolução, sabe? De coisas novas, de quem imaginar que hoje a gente ia ter tanta opção, tantas orientações sexuais, né? Porque hoje tem muitas. Então, quem imaginar, se a gente não aceitar, se a gente não olhar para o outro assim, com um olhar de amor, não de ódio, fica muito difícil você conviver nessa sociedade. E outra coisa, ai, porque você tá falando que a Bíblia tá mentindo. Não, tô falando isso. Se lá na Bíblia tá falando que os homossexuais não entrarão no céu, não cabe a você julgar isso. É Deus que vai julgar, entendeu? Se é Deus que vai olhar para a pessoa e vai determinar se ela vai entrar ou não. Não é você que tem que falar, não é você que tem que julgar, não é você que tem que matar a pessoa porque ela não vai. Não, nada a ver. Gente. Eu acho que muitas coisas na Bíblia não se encaixam hoje
E a gente tem que abrir a mente para isso, né? Perfeito, muito bom, é isso aí. Uma vez no grupo de jovens, né, da igreja, para conhecer e tal, e chegou lá, o homem começou a dar uma palestra, e ele falou assim, ele começou a falar, né, e tal, cantou umas músicas, daí eu tava gostando. Aí ele falou assim, quando você aceita, quando você discorda que o seu filho vá para o quarto com a sua filha sozinhos, você está contribuindo para que ela leve ele para o inferno. Aí eu falei assim, vixe, então eu já vou pro inferno. Aí, tipo assim, onde era pra eu pensar que eu vou, tipo assim, que eu sou uma pessoa de bem, que eu sou uma pessoa que eu posso ir pro céu, que eu sou uma pessoa, sabe, visando a mim mesmo que eu já tenha, por exemplo, a igreja preza que o sexo só pode ser cometido depois do casamento. Eu, por exemplo, eu já não sou mais virgem, né? Já tive relações sexuais, então eu não vou pro céu, entendeu? Onde era pra eu me sentir acolhida, que é a igreja, para eles me, sei lá, para eles me ajudarem, eles me condenaram totalmente. Então eu já senti ali, não era um lugar legal para mim, entendeu? Eu acho que muitas vezes isso acontece com várias pessoas, então, principalmente antes, quando Deus lá condenava o povo, né, e tal, depois veio Jesus totalmente de amor, né? Eu acho que é isso que tem que ser feito, você amar o próximo, mesmo ele sendo diferente de você, né? Você tem que amar, é isso que importa. Depois lá, é ele que vai se ver com Deus, não é você. Perfeito, perfeito. Inclusive a Bíblia coloca bem claro, né? Não julgueis que não sereis julgados. Né? O julgamento ele é uma coisa que cabe a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai julgar alguma pessoa e quando a gente coloca qual pecado tem mais peso do que o outro. A gente escolhe que o pecado da homossexualidade, se é que é pecado, ou o pecado do sexo fora do casamento, se é que é pecado, né? Vamos pensar assim, a gente que coloca que Deus condena mais esses pecados do que outros. E aí é uma visão muito moralista dessas questões. A gente precisa ler a Bíblia com mais cuidado para ver se realmente esse peso que as pessoas dão a esse tipo de comportamento realmente é real, né? Está de acordo ali com os textos bíblicos. Todo mundo se acha teólogo, se acha, enfim, dono da verdade, e eu acho que é complicado isso, né? Mas, vamos para a próxima? Vamos. Pergunta 6. Como seria a educação sexual nas escolas para crianças e adolescentes, já que em casa algumas vezes não há esse diálogo? Essa pergunta é ótima porque, primeiro, né? Quando você fala de educação sexual, a gente, como a gente já tirou, acho que a gente já desmistificou essa ideia que falar de sexo e sexualidade é necessariamente você empurrar a pessoa para o ato sexual. Então, acho que isso já está descartado de questão. Então, como seria uma educação sexual, né, nas escolas? Primeiro, os temas mais frequentes se fala muito assim, de evitar a gravidez na adolescência. Inclusive, coloca-se muito que é a mulher que é responsável pela gravidez na adolescência e que ela tem que evitar, ela que tem que se prevenir. Então, já é uma visão machista, né, que coloca a culpa na mulher. Uma criança é responsabilidade do homem e da mulher, dos dois, os dois que contribuíram para o surgimento dessa criança, os dois que têm participação genética efetiva para a concepção dessa criança. Então, os dois também deve ter
a responsabilidade social de lidar com essa criança, com esse feto, enfim, com esse embrião que de repente nascer, surgir, vamos colocar assim. Agora, a escola, então, ela vai falar um pouco de, para evitar a gravidez na adolescência, que vai de alguma forma trazer vários problemas para a vida social, para a vida do trabalho, para a vida educacional desse jovem, porque está fora de hora, está fora de momento. Então, a escola precisa falar como evitar a prática da gravidez, né? Como que você tem métodos contraceptivos para combater, para evitar esse tipo de incidente, né? Vamos colocar assim como ela vai também orientar sobre a questão das DSTs, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, como se prevenir também, que está associado também com esses métodos contraceptivos, que também evitam aí a disseminação de doenças, né, a contaminação, o contágio dessas doenças. Então, isso são dois departamentos que, de modo geral, a escola fala. A escola também vai falar, vai explicar tanto para o homem como que funciona o seu aparelho reprodutor, como também funciona para a mulher. Então, ela vai tocar nesses assuntos, com certeza. E eu fecho mais um tema importante, que a escola geralmente tem o papel e o dever de falar, é sobre como orientar a criança menor mesmo, a criança de 6 anos, 7 anos de idade, ou até menos, como que a criança tem que ser orientada para evitar um abuso sexual. Quando a gente fala de sexualidade na escola, a gente está tentando prevenir crianças, homens e mulheres, de sofrerem abusos. Porque senão a criança pode estar sofrendo um abuso e achar que é uma brincadeira, achar que é uma coisa inofensiva, achar que não tem nada demais, porque não se fala de sexualidade na escola nem em casa. E é muito chato falar isso, mas muitas vezes a escola tem que ser um canal que ajuda a criança a se proteger, muitas vezes, daqueles que deveriam a proteger. Porque muitas vezes as crianças são vítimas, ou na maioria das vezes, elas são vítimas de um abuso sexual, né, enfim, de um ato como o estupro. Muitas vezes a criança é vítima dentro da sua própria casa, seja, né, pelos seus progenitores, ou seja também por parentes e amigos próximos desse casal. Então, a gente tem que falar aí enfim, quando acontece, infelizmente, aí o estupro de vulneráveis, que é o caso aí das crianças, ou mesmo as meninas jovens, né, de 10, 12 anos, 13 anos de idade, enfim. A gente tem que orientar essas pessoas do que pode e o que não pode. Então, a educação sexual na escola, ela tem essa finalidade. E um dia, a gente pode conversar em alguns detalhes, como que você deve promover essa educação. Eu sou professor, né? Então, eu trato desses assuntos também na sala de aula, mas como é que fica essa educação para os menores? A gente pode, em algum momento, convidar uma pedagoga, uma psicóloga, né, uma psicopedagoga que possa, de repente, falar mais tecnicamente sobre isso para a gente. Eu poderia falar algumas coisas aqui, mas acho que nesse momento não vem ao caso. Mas só comentar que a educação sexual na escola tem essas finalidades, dentre outras, mas essas é uma das que a gente considerou mais importante comentar aqui. Imagina como diminuir os casos de gravidez na adolescência se muitos tivessem essas aulas, né, para educação. E a prevenir essas doenças, né, e ajudar muito. Verdade, verdade. Passa para a próxima? Passa. Sétima pergunta. Por que a sociedade em si acredita que só há uma sexualidade, a heterossexualidade, considerada a certa e não aceita e respeita as demais? Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? A gente já abordou mais ou menos por quê, né? O que eu posso
posso fazer um comentário muito rápido, é que essa ideia está fundamentada num conceito binário, do masculino e feminino. Então entra uma discussão de gênero, e a heterossexualidade pensando na procriação apenas como principal critério da sexualidade. Então a gente, arraigada nessa concepção binária, em que o sexo ele existe profundamente, diretamente para a procriação, que se criou essa heteronormatividade. Lembrando que o sexo ele está para além da questão da reprodução, porque o sexo também ele está associado ao prazer que a pessoa sente, o casal sente, vamos falar assim, independente de ser casado ou não. Quando há um sexo com respeito, dentro da sua dignidade, dentro da sua maturidade, ele é totalmente benéfico, cientificamente falando. Ele regula questões hormonais, ele diminui o estresse, enfim, ele coloca a pessoa num estado de equilíbrio, melhora a pele da pessoa, traz vários benefícios na regulação química do corpo. Então, melhora o sono, enfim, né? Então, como é que a gente pode colocar aí que o sexo ele é uma coisa ruim, né, para as pessoas? E lembrando que o sexo não é apenas para reprodução, porque se o sexo, como ele tem esses vários outros benefícios, a gente só vai ter esse benefício quando a gente reproduzir? Não, né? Então, por isso tem os métodos contraceptivos, tem aí também as pessoas que usam o método Billings, que é um método aí que, se você conhecer e dominar bem aí, você consegue evitar uma gravidez independente aí dos métodos contraceptivos. É um método chamado método natural, e, enfim, tem essas outras possibilidades. Quem confia e pode também utilizar essa ferramenta, esse instrumento enfim, de prevenção, mas também tem aí os métodos contraceptivos convencionais aí, certo? Tem que desconstruir essa ideia que sexo é errado, né? Sexo antes do casamento é sujo, é errado, vai pro inferno. Gente, não. Além dele trazer vários benefícios, né? Que alguns aí, já tem várias dicas aí, vários métodos que tá avançando aí. Enfim, eu acho que não é errado fazer, né? Mas tem que fazer com conscientização, né? Perfeito. Quer ter filho? Então vai, tenha filho. Não quer, não tenha, sabe? Vai muito de você, eu acho. Beleza, perfeito, é isso aí. E última pergunta. Existe uma maneira correta de praticar o ato sexual? Olha, essas perguntas, na verdade, são muito profundas e daria até um outro programa, vamos falar assim, um outro espaço de debate, inclusive chamando, de repente, psicólogos, sexólogos, também para falar sobre essa questão, né? Então, eu vou falar aqui um pouco do que eu sei, do que eu já li, do que eu já estudei, mas não que a minha palavra seja definitiva e seja mais importante, né? Então, eu acho que essa pergunta ela é bem interessante, né? Porque se existe uma forma correta, né, de se praticar o ato sexual, ou se existe uma única forma, mais ou menos isso, né, a pergunta? Isso, né? Então, o que acontece? Eu vou começar essa pergunta dizendo o seguinte: a forma correta de se praticar o ato sexual é que haja respeito, que haja diálogo, que haja consentimentos de ambos, que não tenha uma forma de imposição de um sobre o outro, de controle, enfim, de abuso moral, de abuso psicológico, mas que ambos possam ter uma conversa, que ambos estejam livres para praticar esse ato, né? Evidente, a gente não está falando aqui de defender o adultério, de defender a infidelidade, não é nada disso, mas que as pessoas sejam livres, tenham consciência do seu próprio corpo, saiba como se sente prazer, em que áreas, em que setores, e converse com o seu parceiro sexual que você confia,
a melhor forma de se alcançar esse prazer, o que tem que ser confortável para um, se é para o outro também, fazer, né, passivamente, ativamente. Eu acho que esse tipo de conversa é importante, que não há nenhum tipo de superposição de um sobre o outro, mas que haja um franco debate sobre a questão. Então, assim, não se trata aqui de falar em sexo oral, sexo anal, né, enfim, o sexo genital, qual que pode, qual que não pode. Eu acho que isso vai muito dos seus códigos de valores, vai muito de você conhecer seu próprio corpo e saber o que é melhor para você, e que haja empatia. A Germane falou da empatia, como é importante a gente ter empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Então, acho que os casais têm que conversar. Às vezes a gente tem essa questão que os casais, muitas vezes, eles praticam o ato sexual, mas não conversam sobre o assunto, se foi bom para o outro, se é mais ou menos isso mesmo, se está sendo bacana, porque isso tem tudo a ver com a relação, com a saúde da relação, a saúde mental, a saúde física da relação, tem tudo a ver com esse diálogo. Então, acho que o diálogo é a forma mais certa do que as posições. Posições, eu acho que é um detalhe. A posição vai ser boa ou vai ser ruim, de acordo com aquilo que você sentir, aquilo que você perceber. Se você percebeu, fez, praticou e não achou que é bacana, então vocês mudam, vocês alterem. Eu acho que aquela coisa assim de quando um não quer, dois não briga, é uma regra fundamental. Ou os dois têm que querer, ou acabou. Não tem essa de, eu sou homem, eu posso, eu devo, sei lá, eu sou mulher, né? Até mesmo porque a mulher geralmente ela não acaba não ocupando esse papel das preferências. Mas a tendência deveria ser que a mulher deveria ter preferência sobre o. Falando da estrutura heterossexual, a mulher deveria ter preferência sobre o homem, porque, de um modo geral, a gente poderia discutir muito até que ponto isso é biológico, até que ponto isso é social, mas, de um modo geral, as mulheres que têm um caminho diferente, que tem que ter mais cuidados, mais critérios, mais etapas para chegar no orgasmo. O homem, ele tem mais facilidade. Então, a gente só está comentando algo que é mais comum. E por isso que deveria se ter aí uma preferência de entender a mulher, como ela prefere, como que ela lida com essa questão, do que simplesmente o homem chega lá e impor como é que deve ser. Então, basicamente, eu comentaria dessa forma, minha querida. Não, eu tô conversando de temas com pessoas, eu sempre fico feliz e um pouco chateada, porque eu vejo que em tudo tem machismo, em tudo. Qualquer tema que você conversar com alguém, você vai notar um certo machismo aí. Isso não pode. Essa pergunta realmente ela dá vazão para muitas coisas. E um dos motivos que eu formulei essa pergunta foi porque existe uma forma correta de você fazer sexo. E essa forma é a forma que você gosta. Não tem um padrão certo, entendeu? Que nem você falou, se você se sente bem, se é aquilo que você quer, se você gosta, sabe? Não tem nada de errado. E tem que parar de falar aquelas coisas assim, porque eu gosto de ser xingada na cama. Gosto que ele me bata, por exemplo. Então você é uma puta. Então você não tem valor, porque você deixa ele te bater. Ou, eu gosto de um sexo mais tranquilinho, mais romântico, então você é uma lerda. Eu acho que tem que parar com isso, gente. Se é a forma que você gosta, é a forma que você se sente bem, é o que você quer, vocês têm conversa, porque sexo é conversa. E como eu falei no outro vídeo lá, sexo é conversa. Então, sexo é conversa em todos os sentidos. É conversa no sentido de você conversar com outra pessoa para você orientar ela, para ela te orientar. É conversa para vocês trocarem experiência. É conversa para vocês terem ali uma conexão, para vocês terem ali, sei lá, gente. Vocês entenderam, né? É conversa. Então, tem sim que conversar, tem que falar. E você tem que se sentir bem, entendeu? Se você não se sente bem, tá errado. Você tem que se sentir bem. A partir do momento que você gosta, que você quer aquilo e você se sente bem com isso,
É correto, gente, é a forma correta. Não, perfeito, perfeito. Eu sempre falo isso, eu sempre falo algumas máximas que eu acho que são interessantes, que é pensar o seguinte: quantos abusos sexuais, né, estupros acontecem dentro de casais que são casados dentro do civil, dentro do religioso, segue a Bíblia, segue os dogmas religiosos perfeitamente, mas não, o homem ali muitas vezes não respeita a sua esposa. Como você falou, existe muito machismo dentro disso, então a régua de um moralismo, de uma bênção de Deus, não é critério para que não haja abusos sexuais entre os casais. E quantos casais ateus que nem pensam em casar, às vezes se conheceu ali na primeira noite, mas houve um respeito, houve uma empatia, houve um diálogo e fizeram sexo com dignidade. Então, rótulos, assim como esses rótulos, né, de a gente falar que deve ser de uma forma, deve ser de outra, não. Cada casal, seja de heterossexuais, seja de homossexuais, eles vão encontrar a melhor forma, a melhor maneira, seja o sexo A1, A2, A3, enfim, que haja respeito, que haja cuidado, que tenha dignidade, que tenha diálogo. Eu acho que esses são os elementos importantes aí para definir o sexo de qualidade. E aí, empatia, né? Não adianta nada se você for pensar no seu próprio prazer, né? Porque se você for pensar no seu próprio prazer, você fazia sozinho. Exato. Perfeito. Então, a gente encerra, né, Germane, o papo de hoje? Sim. É essa questão. Então, a gente, eu agradeço aí a Germane mais uma vez por essa oportunidade da gente fazer esse debate, esse bate-papo, né? Tamo junto. Espero que vocês gostem, né? Enfim, compartilhem e a gente possa ter até um próximo aí programa, um próximo debate sobre algum outro tema também que com certeza vai ser do seu interesse. Então, até mais. Tchau para vocês. Tchau, gente. Eu agradeço também por você participar, ajudar a gente a entender, dar sua opinião, comentar sobre. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Uhum.